Boa noite. Esporte na TV, sextou, programa com Edson Xavier, professor de Educação Física. A nossa dupla de jornalistas estará com um grande programa para vocês. Apenas para informar a vitória do Grêmio ontem, lá em Lanús, 2-1, líder também na sua chave da Sul-Americana. Rodada do final de semana gauchão contra a dupla Caju e brasileiro feminino, Inter contra a Ferroviária e na segunda Grêmio com Palmeiras. Assista agora o programa com Edson Xavier. Boa noite, está começando mais um Esporte na TV, eu sou Wesley Dias e te convido a estar conosco a partir de agora, pois teremos um bate-papo muito bacana com o nosso convidado de hoje, na companhia do meu parceiro Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa noite, Wesley. Boa noite, fãs de esporte, pessoal da Vale TV. É sempre um prazer estar aqui de volta apresentando mais um programa junto ao Wesley. E na noite dessa sexta-feira é um amigo pessoal, um ex-colega de trabalho muito querido, o grande Edson Xavier. Desculpa, Edson, até eu vou pedir desculpa para me corrigir, porque eu falei boa tarde. É que, cara, é TV, é programa gravado, a gente acaba gravando à tarde, vai ao ar à noite. Então, para quem está nos acompanhando no Esporte na TV neste momento, boa noite. É isso que eu quis dizer para o Eduardo. Agora sim, Edson, obrigado por participar. Obrigado, primeiramente, claro, por aceitar esse convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Eduardo. Adorei o convite do Eduardo. É muito legal a gente poder falar de história e a gente tem principalmente no esporte, porque na minha época, não faz muito tempo, né? Mas na minha época o esporte criou e cria ainda muitas amizades. A gente gostaria que isso perpetuasse para os nossos filhos, mas hoje a realidade é bem diferente. Então tem muitas curiosidades que a gente comentou, né, que vamos falar no programa de hoje. É isso, o Edson tem bastante história para contar para a gente. Até quando eu recebi o teu material, confesso que me identifiquei bastante em algumas coisas, que é o trabalho com os jovens, essa parte do esporte. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Claro, apresentar o Edson Xavier, treinador da escolinha de futsal A Quero Gol de Portão e também diretor de TI na prefeitura da cidade de Portão. Eduardo, se quiser fazer a abertura, fica à vontade. Uhum. Bom, Edson, conta pra gente. Tu começou a ser treinador aos 15 anos, junto com o time dos teus amigos e até de gente mais nova, com 11 anos. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, como é que tu começou como treinador e por que treinador? Bom, eu sempre fui gordinho, né, desde pequeno, e aí muitas vezes o gordinho fica de fora, ou é o último a ser escolhido para jogar bola. Mas eu gostava muito de participar, de interagir, e aí, como tu falaste, né, aos 15 anos, eu treinei já o time de 15 anos e o de 12 anos do Cometa. A gente disputou o campeonato intermunicipal e a partir dali a gente não parou mais. Então, começamos a brincadeira, nós tínhamos um time aqui na cidade, a gente chamava de Players, foi muitos anos Players, a gente tem amigos até hoje. Em 87, nessa época, 87, 88, 89, até tinha um campeonato muito forte de base aqui, de futebol de salão, então, no ginásio. E vinha equipes de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de Caí, e ali a gente começou em 87, né, estudava no 9 de outubro, juntamos a turminha da escola, participamos a primeira vez. Em 88, aí já não era só o time que a gente participava junto, né? A gente teve em 88 5 times, 5 categorias, montamos 5 equipes, nós, gurizado se mexendo. Tinha, com 15, 16 anos, eu batia na porta da Rodocinos, o seu Gilberto na CRD Mendes, com o seu José Ernesto, no Posto Roff, o Valcício Daí. Então, assim, a gente ia na pedida mesmo, vamos pedir, precisamos de um patrocínio, de um fardamento, precisamos de uma inscrição, e era assim que funcionava, né? E em frente. Como a gente era mais fácil na nossa época, todo mundo se conhecia, né? Então era muito legal e sabiam que a gente estava ali, tinha os jornais na cidade, na época acompanhavam bastante e a gente sempre teve um respaldo muito legal por parte dessas empresas que sempre nos apoiaram.
Bacana. E dentro dessa experiência, aí veio o surgimento da Quero Gol, que é a escolinha que hoje tu é comandante. Infelizmente, pelo que eu vi também, até quero que tu fale mais sobre isso, ela está com as atividades suspensas, né, devido, claro, à pandemia. Quero que tu fale, então, do surgimento dela, como foi esse início, acredito que sempre muito difícil, mas, enfim, o que te motivou também a criar a Quero Gol. Então, foram muitos anos que a gente participou muito da parte do futebol, até meus uns 20 anos mais ou menos, eu sempre fui muito ativo. Eu cheguei a fazer especialização em futebol de salão na Universidade de Santa Maria, achei que eu ia seguir na área da educação física, mas acabei caindo na área da informática, e como a nossa questão é muito amadora e tu começa a formar família, não é uma questão que te sustente, que te dê renda, daí tu acaba tendo que abandonar, mas a gente nunca perdeu o gosto, né? E passou muitos anos, né? Por causa do meu afilhado, a gente brincando de jogar bola, fui buscar ele na escolinha um dia e tinha muitos pais ali que eram nossos alunos de 87, de 88, de 90, 93, a gente teve uma participação muito grande, um histórico muito grande de participação, estavam ali com filhos também, e da mesma idade. E aí eu comentei com 2 ou 3 pais, eles, vamos botar essa gurizada correndo no ginásio ali. Começamos de brincadeira, começou com 7, e até esse intervalo da pandemia nós tínhamos quase 40 meninos a partir de 5 anos de idade, até alguns estavam indo para 6 anos, para 7 anos, quando a gente acabou tendo que parar devido à pandemia do coronavírus. Então a gente começou com fundamentos mesmo, para eles começarem a ter contato, porque hoje fica muito mais difícil. Teve histórias que eu comentei com o Eduardo ali, da nossa época, que hoje, se a gente fizesse isso hoje, a gente estava preso. Mas são coisas assim, então os pais têm esse receio, têm um cuidado muito maior do que antes. Não que os nossos pais não cuidassem da gente, mas o mundo era outro. Ir de bicicleta na casa do teu amigo é uma coisa normal, de noite, qualquer horário. Hoje em dia, não sei se eu deixaria meu filho ir no colega dele que fica 4, 5 quadras de noite de bicicleta, ou andar de bicicleta na beira da rodovia, que o portão é atravessado tem uma rodovia que atravessa o portão, cada vez mais perigoso. Então, tinha uma certa carência, apesar de ter escolinhas, tinha uma certa carência nessa questão de idade. E aí foi um reencontro muito legal, porque os pais hoje eram meus alunos, porque era uma escolinha, mas a gente não buscava uma renda em cima disso. A gente fazia montagem porque a gente queria participar, queria jogar, queria viajar. Como a gente corria atrás dos patrocínios, era patrocínio para fardamento, para inscrição e para o ônibus, para Topic, para levar. Então, são coisas assim que hoje em dia é bem mais difícil. Existem escolinhas aí, mas aí a amizade que já existia daqueles pais, daquela época que vivenciaram aquilo junto comigo, acabou puxando um, convidando o outro. Quando a gente viu, nós tínhamos muitos lá. E Quero Gol, por quê? Nós queríamos alguma coisa que identificasse, que fosse bem da nossa região. O Quero é da nossa região. Aí, e a gurizada só queria fazer gol. Então, tu imagina aquela turminha de 4, 5, 6 anos, a festa deles era no final do treino de fundamentos, bater o pênalti, fazer gol, eles contavam, conto até hoje quantos gols já fez, e era só gol. Então, a gente associou o nome do Quero, criou o Quero Gol, e criamos uma família nova, né? E o pessoal está aí, a gente mantém contato pelo WhatsApp, todo mundo morrendo de saudade de encontrar essa gurizada de novo. Então, a gente acabou das histórias do passado, juntando agora uma nova empreitada, todo mundo voluntário. Então, às vezes os pais chegavam lá assim, como é que eu faço botar meu filho? A gente traz aí, mas quanto custa? Não, tem que ajudar. Porque uma coisa é puxar à frente, fazer algum trabalho ali, mas com crianças de 5 anos, imagina, se eu viro as costas, estão subindo a rede do ginásio. Eles não vão ficar esperando o seu lugar na fila, eles são mais impacientes, né? É bem diferente da gurizada que já vai pegando um pouquinho mais de noção. Então, os pais ajudam. O pai ajuda a controlar a fila, o pai ajuda a puxar os cones, arrumar, a organizar as filas, a ordem.
E teve época que era muito calor, o ginásio ficava muito quente. Vamos fazer o treino lá no Parcão. E a gente ia para lá e, para minha surpresa, as mães vinham com um bolo, com um suco, tudo. Então, é muito legal. É um trabalho muito gratificante pela união que a gente criou entre as famílias dessas crianças e que a gente não vê a hora disso tudo passar essa pandemia para a gente se reencontrar lá. Uhum. E uma dessas histórias que a gente estava conversando antes, uma que me chamou muita atenção foi aquela do torneio da Unicinos, que até tu estava comentando que se realizassem hoje, vocês até poderiam ser presos pela forma como vocês se transportavam. Conta para o pessoal de casa como é que era esse torneio, como é que vocês se deslocavam. Isso foi lá pelos anos 90, 91, a gente disputou um torneio lá no ginásio da Unicinos. E aí a gente conseguiu patrocínio, fardamentos quando a gente não conseguia, pegava emprestado de algum time daqui da cidade. Mas para ir para lá, a prefeitura nos levava naquela época. E tinha uma tombadeira, uma caçamba, com um toldinho em cima, com banquinhos de madeira. Então, tu imagina, e aquela gurizada toda, o motorista levava até Unicinos, na faixa, em cima de uma caçamba com toldo. Então, hoje, se fizesse isso hoje, tá todo mundo preso, né? Eu te comentei. Mas aqui, na nossa época também, aqui, tinha os clubes que são mais no interior, tipo a Cachoeira, Capivara. Era normal subir em cima de um caminhão e todo mundo, homem, mulher, torcida, todo mundo ia para o jogo em cima do caminhão. E hoje as normas de segurança eram um risco. A gente sabe que era um risco. Eu fico surpreso, comentei que tem pais que me conheciam, eu tinha 16, 17 anos, e organizava isso tudo, e os pais concordavam, poucos pais acompanhavam, até porque só trabalhava muito na época e não conseguia acompanhar, mas a gente era o jeito de ir. Eu tinha um gol que cheguei a levar 10 dentro de um gol para ir para jogos em Novo Hamburgo. Uhum. Então, um sentado em cima do outro, isso era normal. Hoje, não dá nem para pensar fazer uma coisa dessa. E certamente trabalhar com crianças, eu já tive a oportunidade de trabalhar com jovens, a gente está também influenciando no crescimento deles, ainda mais na idade que tu citou, né, das crianças de 5 anos e etc. Como tu enxerga, então, essa responsabilidade de fazer parte, né, do crescimento deles e a formação de caráter, enfim, de cidadãos? Hoje, eu tenho um círculo de amizades enorme e eu sei que muito disso vem por causa da questão do futebol. A gente acabava conhecendo muita gente, temos amizades que tem até hoje. Eu, depois que saí do futebol, comecei a trabalhar com a parte de TI. Eu fiquei 5 anos como professor e coordenador do curso técnico de informática na ETEP, e lá acabava encontrando alunos trazendo o seu filho, que acabava sendo meu aluno lá. E isso chega a te emocionar, de certa forma. Mas a questão dessas crianças ali, por a gente ter conseguido unir os pais e levar ali e mostrar o fundamento, mostrar a questão do companheirismo desde cedo, são experiências que antes para nós era como fosse normal, hoje não é mais. Então o pai não deixa um filho sozinho para um lugar desses ali, e o esporte ele cria amizades. A gente dizia muito na nossa época assim, tinha maus exemplos, mas o pessoal que estava correndo atrás da bola não tinha tempo para pensar em bobagem. E isso eu considero que até hoje ainda vale, porque um menino que se interessa em praticar esporte, em jogar bola, ele está contando os minutos para chegar o dia de jogar, o dia que vai ter o jogo, o dia que vai ter amistoso, e ele vai acabar deixando de lado a má influência que possa surgir na escola. O pessoal vai lá tentando puxar para o lado ruim as crianças. Aquele que está no esporte não se interessa de ir lá na cerca conversar com aquele mau elemento que está indo lá, uma má influência lá. Ele está correndo do outro lado. Na nossa época era muito legal que os pontos de recolher o pessoal em dias que tinha jogo, tinha os campeonatos que eram os intermunicipais.
de campo, a gente saía de Portão 6h30, 7 horas, às vezes, dependendo onde é que ia jogar, Parobé, toda a região. A gente disputava um campeonato que a Liga Hamburguense organizava. Depois virou Lifuga e não sei como é que está hoje. Tá? Então, 7 horas da manhã, já estavam tudo lá, podia estar agiado que estivesse no postinho esperando o ponto para a Topica, o ônibus recolher. Para chamar para a escola, não era fácil, assim. No dia de jogo, eles nem dormiam direito de noite, criava aquela ansiedade. Então, assim, isso mostra que o futebol ainda mexe demais, por isso que é o esporte que, dentro do nosso país, é o que mais é mais popular, porque ele mexe com isso aí. E aquela gurizada ali, a gente fez o primeiro jogo, acho que o Eduardo acompanhou, foi uma final do futsal aqui, e eles entraram para brincar lá e durante a semana dormiam esperando a hora. Então, essa expectativa que o esporte cria, e por estar junto, por estar usando o seu fardamento, por estar participando, esperando a sua vez ali, não tem nada que pague. Na verdade, é um privilégio o que esses pais me proporcionam também de poder estar junto com. Exato. A próxima pergunta é do Eduardo, mas eu vou primeiro chamar o intervalo para a gente dar uma pausa, intervalo comercial. Na sequência, a gente continua aqui o Esporte na TV, recebendo hoje o Edson Xavier. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos voltando com o Esporte na TV. Eu, Wesley Dias, estou aqui com o Eduardo Zanotti, entrevistando o Edson Xavier, 47 anos, treinador da escolinha Quero Gol de Portão. Eduardo, quiser abrir o segundo bloco, pergunta para o nosso convidado. Bom, Edson, conta pra gente aquela história que aconteceu em 92, que o teu time jogou um amistoso contra a seleção australiana, a seleção juvenil de futsal da Austrália. Então, naquela época, a gente participava de vários campeonatos e fazia amistoso com equipes que tinham tradição de escolinha aqui no estado. A Enxuta tinha um time profissional, foi campeão brasileiro, e tinha categorias de base bem fortes, e a gente fazia alguns amistosos com a Enxuta. A CBF, Carlos Barbosa também, a gente seguiu em anos para frente, mas a Enxuta já era mais antiga. E naquele amistoso marcado com a Enxuta, o pessoal da Enxuta lá avisou, olha, nós estamos com o pessoal uma delegação da Austrália, aqui em Caxias, está fazendo um intercâmbio. Então, o que vocês acham de a gente levar e fazer um amistoso na categoria acima, que a gente tinha marcado uma categoria com a Enxuta, né? A gente leva mais um time, vocês montam aí e jogam contra a seleção juvenil da Austrália. Foi o único jogo internacional que aconteceu até hoje em Portão. A Austrália estava começando, nós já estávamos com um time bem forte, que é o time que disputou o estadual no ano seguinte, em 93. A gente ganhou de 7-1 da Austrália, mas foi muito legal. A gente guarda até hoje souvenirs da troca dos atletas ali, flâmula, pequenos cangurus que o pessoal distribuiu ali. E foi uma surpresa muito legal e na história hoje o único jogo. No ano seguinte, essa equipe participou do Campeonato Estadual de 93 da Federação Gaúcha, a única equipe a disputar o estadual em categoria de base aqui da cidade também. A gente foi o estado dividido em 4 regiões, como eu tinha falado para o Eduardo, e nós fomos o primeiro colocado da região Porto Alegre. A gente foi até Pelotas nas finais, perdemos na semifinal para a equipe foi o Lagoense de Lagoa Vermelha,
e aí ficamos em terceiro lugar, ganhando da ABB de Pelotas na decisão do terceiro lugar. E nesse ano a gente jogou com o nome da Sociedade Boa Vista, porque tinha exigência de federação, tinha que ser uma entidade com estatuto, com CNPJ, e a gente não tinha nada disso, a gente jogou com o nome da Sociedade Boa Vista, representamos Portão, tinha jogos aqui, lá. Foi difícil, é caro participar de um campeonato desse, é por isso que o pessoal não participa mais até hoje, né? E naquela época a gente pagava, a equipe da casa pagava a arbitragem. Então, eu passava a semana passando o chapéu, né? Para poder pagar a arbitragem e garantir o jogo aqui em Portão também. Mas são histórias, temos amizade com esse pessoal até hoje, em grupos ali, são amigos queridos, que são uma família para a gente, todos hoje pais de família, né? Mas é muito legal a gente lembrar isso aí. Com certeza. Em cima do que a gente falava no bloco anterior sobre o desenvolvimento. O município de Portão trabalha com isso? Se tem algum projeto que é, né, patrocinado pela prefeitura, enfim, como é a prefeitura de Portão em relação a isso? O Zuzu hoje é o nosso coordenador de esporte, já há 4 anos, né? E eles têm projetos, sim, de escolinha. O Zuzu é um cara que a gente passou a conhecer e admirar ele no esporte a partir da entrada dele no MD. Ele conseguiu mostrar que o esporte não é só futebol. Então, eu fico muito feliz das promoções dele, campeonato de xadrez, de jogos eletrônicos, tudo, ele diversifica muito. Então, o esporte cresceu muito com o Zuzu pela frente. Então, é um cara que a gente passou a admirar, o Eduardo acompanhou muito o trabalho dele aqui na cidade, e ele não se preocupa somente com o esporte futebol, ele se preocupa com todo o tipo de integração, projetos com idosos, projetos de escolinha nos bairros. Ele lançou um agora, acho que foi na semana passada, no bairro aqui, em parceria com a equipe do Borrachão, que disputa uma das séries do campeonato futsal aqui da cidade, que é um campeonato muito grande, tem 3 divisões, o campeonato de Portão, série ouro, prata e bronze, mas os projetos que ele está à frente ali, envolvendo mais esporte, mais pessoas, basquete, atletismo, skate, né? Olha, só tem elogiar o trabalho do Zuzu. Não é porque é meu amigo, mas assim, o cara que a gente passou a admirar muito pela desenvoltura, pela criatividade dele, e tem que ter criatividade, porque entrou essa pandemia, a gente participou, inclusive, de um campeonato de embaixadinha virtual. Então, ele criou muita coisa legal para manter o pessoal motivado e continuar participando, né? Concursos via Facebook, tudo. E o pessoal mantém uma integração muito forte ainda hoje, enquanto esperam para a gente voltar à normalidade. O Zuzu muito querido, tanto que ele até já participou de um programa aqui com a gente, na Spoiler TV, apresentado pelo Cláudio. Mas, Edson, conta pra gente também sobre o Torneio da Solidariedade, que movimentou bastante Portão, movimentou até a RBS, a Rádio Atlântida. Como é que foi esse torneio? De 2001 até 2004, a gente fazia o Desafio da Solidariedade. Nós tínhamos uma casa aqui em Portão muito conhecida, Electric Circus, hoje é onde é a Save, mas a Electric teve shows que trazia as grandes bandas do estado e de fora e do Brasil também, e a gente tinha uma amizade muito legal lá dentro. O pessoal gostava do futebol, a gente acaba se interagindo, e nós resolvemos criar um desafio aproveitando as bandas que vinham. E aí a RBS foi parceira em 2 anos, a Atlântida sempre foi parceira, a gente fez amizades que a gente tem até hoje, o Mr. P, o Márcio Passa, uns queridões que sempre nos abriam as portas, e a gente participou. A entrada do jogo era um alimento ou um agasalho. Então, teve jogos que a primeira vez veio o Regis Rezen, teve participando das equipes da RBS, o Paulo Brito teve em outra, o Mr. P trouxe o Darley e o Rodrigo Grau na época que estavam no Grêmio na época para participar juntos também, e bandas, Nenhum de Nós, Reação em Cadeia,
bandalheira, sempre vieram e participaram junto dessa brincadeira que a gente fazia. Acabava depois, o pessoal tinha show na elétrica, fazia o jogo aqui, lotava o ginásio, arrecadava legal, sempre com uma parceria da assistência social do município, no gabinete da primeira-dama, que encarregava de distribuir corretamente tudo que era arrecadado. E também ficou muita amizade legal nessa época, e essas pessoas que a gente mantém contato até hoje. Não deu continuidade, a gente acabou saindo fora em 2004, mas ficou na história, né? Esses encontros, e o pessoal vinha, brincava, jogava a bola, dava autógrafo, participava, o pessoal arrecadava bastante. Até comentei com o Eduardo, eu sou mais antigo, as bandas são mais... gosto daquele nosso rock gaúcho mais antigo, então tinha bandas que estavam começando, que vinham na elétrica, mas já estavam começando, para mim era novidade, mas o pessoal que curtia elas não era. Então teve um sábado que a gente fez o desafio e o pessoal disse, quem vai vir vai ser o Reação em Cadeia. E na época, Reação em Cadeia, já tinha escutado falar, eu achei, vai ser esse sábado. Foi um sábado que a gente teve que botar gente no vestiário e segurar a porta, porque os fãs queriam entrar, nunca teve isso. Com as bandas grandes, essa parte de ter que segurar com Nenhum de Nós, com o pessoal das outras bandas que vinham, mas esse dia foi bem legal, porque a gente se assustou e teve que segurar, porque o assédio o Jonathan, que é o vocalista na época da banda do Reação ali, mas era muito legal esse desafio. O pessoal abria o espaço para nós na rádio, Pijama Show, a gente participou várias vezes, o programa do Márcio Paz, o programa Na Paz que ele tinha na Atlântida também, e culminava fazia chamada, avisava o público, então a divulgação era muito boa, né? Todo mundo vinha aqui prestigiar o seu ídolo, pegar um autógrafo, bater uma foto e colaborava também. Então, são coisas que são lembranças boas que a gente guarda. E dentro dessa tua vivência, do teu gosto pelo esporte, por estar no meio, como é uma coisa pessoal agora tua, como foi ficar afastado do esporte, já que em 2012 e 2016 tu ficou afastado? E dentro dessa tua vivência e a tua experiência no meio, Edson, eu queria saber de ti como foi o período que tu ficou afastado, como foi para ti, né? Em 2012 a 2016 se afastou para ser coordenador do curso de informática na ITEP, que é a Escola Técnica Estadual de Portão. Queria que tu falasse sobre esse momento. Na verdade, a gente se afastou um pouco da parte do futebol, porque tu começa a criar responsabilidades na vida que tu precisa trabalhar para a tua subsistência, formar família, e então o esporte não proporcionava uma opção de crescimento como indivíduo, assim, na questão financeira. Então, tu acaba indo para a área que tu te dá melhor. Eu caí na área da informática, né? Fiquei 5 anos como professor na ITEP. Eu tenho uma empresa desde 2004, consultoria aqui na cidade, e hoje coordeno também a TI da Prefeitura de Portão desde 2016. Mas foi mais o afastamento foi mais para a questão de seguir uma questão profissional, tá? Mas eu nunca deixei de ficar com o canto do olho olhando para aquilo ali, porque a gente gosta, principalmente da questão de gurizada. Eu não vou no ginásio para olhar, às vezes, um jogo de adulto, a não ser que seja aqueles adultos que eram as crianças que se envolviam comigo naquela época. Mas se for para ver um jogo, sair daqui para ver um jogo do meu sobrinho em Sapiranga, largo tudo e vou lá para ver, ou para ver alguma coisa que está acontecendo ali. Então, isso te motiva a ir atrás. Então, fiquei afastado, mas para tentar crescer profissionalmente. Mas nunca deixei de gostar daquilo ali. E acho que essa retomada agora com o Quero Gol, né, foi para fazer a união e tornou um projeto muito gratificante que mantém todo mundo junto, os pais participando também. Então, eu acho que a hora que tudo isso passar, a gente vai estar todo mundo junto de novo lá, correndo atrás com a gurizada. Com certeza. E com isso nós vamos encaminhando aqui o nosso encerramento, um bate-papo muito legal, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eduardo, já te agradeço. Se quiser também encerrar com o Edson, fique à vontade. Obrigado sempre pela parceria.
Eu que agradeço por poder apresentar mais uma vez, mais uma semana o Esporte na TV, na tua companhia, nessa parceria que a gente está desenvolvendo já há uns 2 meses, mas apresentando são só 4 semanas. E agradecer ao Edson e aproveitar para ver se ele quer deixar um beijo, um abraço especial para alguém. É contigo aí, Edson. Claro, não, agradeço a vocês a oportunidade de relembrar, porque a gente relembra coisas boas que a gente passou, memórias muito legais. Eu deixo, então, um abraço aqui a toda a família Quero Gol, a família do Players, a família de todos os que se envolveram comigo, dos amigos que eu criei no esporte, que hoje são como se fosse da família. É muito legal, a gente sabe que isso não se perde, são amizades verdadeiras e a gente criou através de uma prática em comum, uma prática saudável em comum. E é isso que a gente quer, se a gente puder voltar dentro das medidas de segurança, passando toda essa pandemia, que uma hora vai passar, e a gente vai poder ter essa prática junto com essa gurizada aí. Vamos ver até onde vai, né? Mas o importante é criar opções saudáveis, que eles possam interagir, criar vínculos de amizade, criar um caráter legal e serem bons cidadãos aí para que a gente está precisando. É isso. Também te agradeço por aceitar o convite. Muito obrigado. Sucesso na tua carreira profissional e pessoal. Esse foi mais um papo, então, aqui no Esporte na TV. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até uma próxima. Tchau.